Microfone liberado, sala gravando. Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Foram bem de final de semana? Me tirem uma dúvida, a gente chegou a conversar na semana passada? É porque já não sei com quem. O Senhor tá bem lá no céu, se Deus quiser, olhando por nós. E eu também. É porque eu fiquei na dúvida se com quem eu conversei, com quem eu não conversei, mas com vocês eu falei, não falei? Então tá bom. Então é só pra gente continuar. Eu nem sabia se eu ia colocar meu chapéuzinho de monstrinho, já que a gente vai falar de monstrinho, já que vocês também são monstrinhos. Ah, é, vocês já viram até a aula do segundo. Ai, gente, como é que a gente coloca um trem quando a gente tá ao contrário, né? É assim? É mais ou menos isso. É, exatamente. Ah, gente, mas vocês são monstrinho, adolescente, vocês estão pensando o quê? Adolescente, aborrecente, é tudo monstrinho. Mas são monstrinhos que eu gosto, eu adoro monstrinhos, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vamos lá. É porque eu separei meu monstrinho aqui porque a gente ia falar de mito. E aí a gente vai falar de heróis, de monstros, de personagens, de histórias e tal, né? Então, assim, ó, tem um monte de personagens da minha infância, não sei se provavelmente vocês não conhecem todos esses, né? Que são personagens de uma infância na década de 80, dos anos 1980, 1990, né? Vocês nem pensavam em nascer, provavelmente, mas acredito que cada um de vocês tem os seus personagens de infância, as suas memórias, tudo isso aí gravado na memória de vocês, tá? Então, só recapitulando, por acaso alguém não veio na semana passada e está aqui agora, eu sou o professor Emanuel, professor de filosofia, sejam bem-vindos. E aí, só para a gente recapitular geral, eu vou abrir aqui a nossa página lá do Moodle para a gente fazer um passo a passo para eu explicar para vocês algumas coisas, tá? Só para a gente revisar algumas questões e aí a gente vê como é que a gente vai seguir, tá bem? Então, só para contextualizar, caso alguém não tenha participado na semana passada, a disciplina de filosofia. Ah, obrigado, Tandara. A gente vai se gostar, todo mundo. Não vejo a hora da gente poder se encontrar. Meu bonequinho tá mexendo sozinho ali. Da gente se encontrar pessoalmente, com a graça de Deus, a gente se encontra em breve. Né? E aí, assim, filosofia a gente vai estudar um pouquinho das questões que incomodam, que afligem a humanidade desde que o mundo é mundo. Né? Não, é porque eu mudei o quarto, aí tinha um monte de bonequinho que estavam nas prateleiras e eu coloquei numa mala. E aí um deles toca uma guitarra, e de vez em quando ele toca a guitarra do nada, dentro da mala, parece um fantasminha. Depois eu vou tirar e eu mostro para vocês. Eu vou organizar meus bonequinhos, estou organizando meu escritório. Então, voltando, filosofia vai lidar com aquelas perguntas fundamentais, com as perguntas mais básicas, né? Eu não, depois ele faz igual o Chuck, o boneco assassino, Deus me livre. A filosofia, né, ela vai tomar conta das questões fundamentais da humanidade. A gente vai pensar no porquê, no como, no quando, no onde. Quem não tem, né? Ah, mas eu gosto dele, né? E aí, assim, perguntas: o que a gente está fazendo aqui? Quem sou eu? Do que eu gosto? O que eu quero? O que eu posso? Né? Por que eu não posso fazer tudo que eu quero? Por que tem regra? Por que a gente tem que seguir regra? Será que tem vida depois da morte? O que é a vida? O que é a morte? O que é a felicidade? O que é o amor? O que é o mundo? O que são as pessoas? O que significa ser gente? Tudo isso são perguntas que a filosofia vai tentar responder ao longo da história da humanidade, né? E aí, por exemplo, eu vou passar para vocês, eu vou entrar na sala, vou diminuir a minha câmera, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Então, qualquer coisa vocês me gritam, se na hora que eu estiver por lá, vocês, deixa eu diminuir a câmera, tá? Tô aqui na sala do Moodle de vocês, tá bom?
Então, assim, acho que todo mundo já passou por lá. Na semana passada a gente falou um pouquinho daquele vídeo de apresentação, das orientações gerais, de como é que vai funcionar. Vou alterar o horário e vou substituir esse arquivo, tá, gente? Que o horário teve essa mudança. E aí aqui, ó, a gente tem duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Aqui na ampulheta, a gente tem uma linha do tempo da filosofia, tá? Aí nessa linha do tempo, é só para vocês terem ideia, ou seja, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de um dos primeiros filósofos oficialmente, que é o Tales de Mileto, do Teorema de Tales. Vocês já ouviram o Teorema de Tales? Regra de 3 simples, vocês já aprenderam, vocês sabem o que é, tá? O Tales de Mileto, ele nasceu em 625 a.C. e morreu em 546 a.C. O Sócrates, que é o personagem considerado como o pai da filosofia, o inventor da filosofia, que realmente parou para falar assim, né, o que significa ser e etc., ele nasceu mais ou menos em 469 e morreu em 399 a.C. Né? Ou seja, a gente está falando de um negócio que tem pelo menos 2.600 e quase 2.700 anos, que é a filosofia ocidental tal qual a gente a conhece. Então, de vez em quando eu vou falar um monte de nomes, de filósofos, de datas que podem assustar vocês. E aí, para vocês não ficarem em dúvida, vocês vêm para cá, para essa linha do tempo que está lá no AVA de vocês no Moodle, tá? Nessa linha do tempo a gente tem as fotos, né, os nomes e datas de nascimento e falecimento de alguns dos principais filósofos, os principais assuntos, temas e problemas sobre os quais eles escreveram, eles falaram, e o que estava acontecendo naquela região do mundo onde eles habitavam, mais ou menos enquanto eles pensavam aquilo que eles pensavam, eles escreviam aquelas coisas, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o Plotino, que é um filósofo que eu estudo, né, que vai falar da metafísica da luz, do ser, da unidade. Ele já é um filósofo que nasceu em 205 depois de Cristo, tá? E aí ele tá lá, ou seja, o Império Romano está começando a se constituir, né? A queda do Império Bizantino, o Império Romano, tudo isso acontecendo em torno do mundo, tá? Aí a gente tem vários filósofos, né? Inclusive a gente vai chegar nos filósofos da contemporaneidade, alguns deles ainda vivos, tá? O que eu falo de filósofo vivo, tá, gente? Esses filósofos aqui de grande nome, gente que escreveu muito livro, que é importante para o meio acadêmico. Eu sou filósofo e eu estou vivo e eu estou aqui conversando com vocês, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, que ela vai falar de política, ela vai falar do totalitarismo, da condição humana. Ela viveu o mundo na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, as pessoas falam sobre os problemas dos seus tempos, né? Esse mapinha é para ajudar vocês. Tá, vocês estão ouvindo, não? Ah, tá. Esse mapinha é para ajudar vocês, está na linha do tempo, tá? Da filosofia. É para ajudar vocês a se localizarem. Quando eu falar alguns nomes, etc., vocês vão entender. O Marx ele foi um pouco de historiador, um pouco de filósofo, um pouco de sociólogo, né? Então, assim, a gente estuda o Marx tanto na filosofia quanto na sociologia, mas ele também está presente em aulas de história, de geografia, etc. Ele tem uma importância muito grande para a filosofia, né, em função das críticas, principalmente das críticas políticas que ele fez. Eu costumo dizer que ele é um dos caras que mais deve rolar no túmulo. Porque o povo fala tanto de Marx, mas ler mesmo os livros dele, entender o que ele escreveu, quase ninguém entende. Então todo mundo sai citando ele, falando de marxismo, de comunismo, de socialismo, como se fosse simples assim. Como se literalmente, como a gente escuta no Brasil, né? Os comunistas comem criancinhas, etc. Como se fosse fácil. Não tem nada disso. É lindo, tem livros bacanas, tem propostas muito interessantes, mas tem coisas muito difíceis de entender, muito complicadas e tal. Então, assim, como a gente só tem 50 minutos de aula de filosofia por ano durante 3 anos,
a gente não consegue ler os livros todos de todo mundo na aula de filosofia. Então, volta e meia eu vou falar de Marx, vou falar, por exemplo, um cara que antecedeu Marx, que é o Feuerbach, foi aquela pergunta que eu coloquei na semana passada, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O Feuerbach, que estudou mais ou menos junto, que deu tipo foi antecessor dele, e é em quem, por exemplo, né, o Marx se baseia para algumas coisas para construir o conceito de alienação, por exemplo. Né, quando o Marx vai falar de alienação, ele se baseia no Feuerbach. E o Feuerbach fala assim: quem veio primeiro, Deus ou o homem? Né? Então, para nós que fomos criados sob a tutela de alguma religiosidade, os nossos avós, bisavós, nossos pais, que nos criaram acreditando em alguma religiosidade, em Deus, etc., que nos ensinaram que Deus criou o mundo, que existe um ser supremo, etc., então a gente automaticamente, Deus criou o mundo, né? Mas será que ele criou mesmo, né? Ou será que o mundo sempre existiu e a gente precisou, né, imaginar um Deus para dar conta de lidar com a realidade, porque a gente não conseguia, né, entender cientificamente as coisas e tal, e a gente passou a acreditar nessa resposta. Né? O que nos aliena? É a questão de alienação. Não sei se tem ateu, mas como diria a Zélia Gattai, Carlos, ateus graças a Deus. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Né? O que significa ateus graças a Deus? Não é já a Deus, não. Graças a Deus. Até para ser ateu, entre aspas, Deus tem que existir, né? Porque eu não acredito nele. Aí a pessoa que é ateu, ela vai falar, eu não acredito em Deus. Então, o Deus ele existe de alguma maneira para você negar a existência dele. Né? E aí é justamente isso que é a nossa aula nesse momento, tá, gente? Vamos falar de começo, vamos falar de origens, vamos falar de Gênesis. E aí eu não estou falando necessariamente de Gênesis, o livro bíblico, tá? A gente está falando de Gênesis enquanto a palavra grega, genos, que significa origem, nascimento, começo, né? Então a gente precisa falar dos começos, né? Porque criaram o quê? Eu não entendi, Gustavo. Se quiser, pode falar, pode usar o microfone, tá, gente? Fiquem à vontade. Uma figurinha minha? Ah, pois vocês mandem a figurinha pra mim, eu quero ver. Quero ver. Se eu não gostar, vou reprovar a sala toda. Tô brincando, tá, gente? Pode mandar sim, que eu adoro essas coisas. Ai, que ótimo. Então, pode mandar sim. Pode mandar lá no WhatsApp pra mim. Que aí depois eu posto lá na sala de vocês. A gente usa. E aí, vamos lá. Aqui a gente vai falar, gente, de origens, de começos, tá? Então, a filosofia, falando lá do Feuerbach, né? Será que quem veio primeiro, Deus ou o homem? Então, se a gente pensa assim, aí tem tanta pergunta para ser respondida que dá trabalho. Então, é preferível a gente falar que existe um Deus, um ser supremo que criou tudo, que até facilita na resposta, né? Quando a gente pergunta, por quê? Porque Deus quer assim. Pronto, a resposta está pronta, não precisa pensar muito, não precisa ter muito trabalho, tá, gente? Mas, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, desde que há ser humano no mundo, esse ser curioso, né? Tem nada não, gente, fiquem tranquilos. Né? A gente precisa exatamente, Samila. Parece que a nossa existência ela clama por respostas. A gente, é um ser que pergunta o tempo inteiro. A gente é curioso o tempo inteiro. E vocês estão na fase em que a curiosidade volta toda à flor da pele, assim, né? A gente é muito curioso quando a gente é criança, quando a gente está lá começando a entender o mundo, as nossas primeiras apreensões do mundo, que a gente não consegue dizer o que as coisas são, mas a gente aponta, a gente chora, a gente grita, a gente repete au, au, miau, a gente faz gestos, a gente tenta se comunicar, né, quando é criança, quem tem bebê aí perto de casa, irmãozinho pequeno, não sei se alguém tem filho nessa idade, né, mas se tiver, não tem problema, mas juízo e use camisinha na próxima vez, não tem problema não.
né? Porque a gente, afinal de contas, precisamos evitar as gravidezes nas adolescências para que vocês consigam se formar e pensar um futuro para vocês. Quer ser mãe? Não tem problema nenhum. Vai ser mamãe, mas estuda primeiro, tá? É só um conselho, né? Mas se quiser ser mãe agora, aí é uma escolha de cada um. E se por acaso aconteceu de ficar grávida, assume a responsabilidade, faz a escolha, vê o que quer, né? O corpo é de vocês escolhem aquilo que vocês querem, tá? Qual? Não transar? Vamos lá, tá, gente? É isso, a gente tem que ter responsabilidade para essas coisas, tá? Mas vocês são adolescentes, vocês são jovens, desejo tá vindo, curiosidade tá vindo, é isso que a gente está falando, né? Vocês estão numa fase de curiosidade, o corpo tá mudando, né? Cada vez a gente é adolescente mais cedo, com 11 anos, 12 anos, o corpo começa a mudar muito. Então vocês estão numa fase de transição de corpo. E aí, gente, toda aquela curiosidade que a gente tinha quando a gente era criança, que o pai põe a gente na escola, põe a gente na creche, na frente da televisão, que os nossos pais não têm muito tempo para ficar conversando com a gente, né? A não ser agora na pandemia, que tá todo mundo dentro de casa, Jesus amado, misericórdia, que ninguém aguenta mais. Os nossos pais mandam a gente para a escola e a gente vai ter os nossos primeiros amigos, nossos primeiros contatos. Porque, gente, quem tem irmão pequeno dentro de casa sabe tanto que é chato. Que isso? E que aquilo? Pra quê? Como? A criança pergunta o tempo inteiro, fala o tempo inteiro, né? E etc. Todos nós já fomos assim um dia, tá, Gustavo? Todo mundo já teve vontade de estrangular a gente também. E vocês provavelmente estão na fase que o pessoal quer estrangular de novo. Por quê? Porque quando é criança, né, e enche o saco e dá trabalho, né, pelo menos está dentro de casa. Mas quando é adolescente, que começa então a ficar curioso, a querer fazer as coisas, a não obedecer, a desobedecer, a virar os aborrecente, né, a dar trabalho. Não tá não, Amanda? Não sei. Se você não tá me vendo ou não tá vendo a minha tela de baixo, né? A tela. Vocês estão todo mundo vendo ainda? Ah, ok. Gente, ok. O que que acontece é que a gente vai dando trabalho, né? Pergunta para quem é mãe, se a mãe prefere o trabalho de quem é neném ou o trabalho de quem é adolescente. É porque tem adolescente que não dá trabalho nenhum, que é obediente, que é educado, e a mãe fala assim, nossa, graças a Deus, não me dá trabalho nenhum. Eita! Aí eu fico me perguntando assim, gente, será que tá tudo bem? Quando eu escuto um pai e uma mãe falar, nossa, não dá trabalho nenhum, eu fico pensando assim, será que tá tudo bem? Como é que será que tá esse adolescente? Como é que tá a cabeça dessa criatura lá? Né? Se Deus quiser. Nem eu pretendo adotar. Né? A gente pretende adotar, sim. Né? Depende, é uma conversa que a gente vem tendo há algum tempo, a gente vai amadurecendo as questões. Né? E aí vamos lá, tá, gente? Ah, meu filho, não tem dinheiro para isso não. E tem muita criança no mundo precisando de família, precisando de pai, precisando de amor, de carinho, não precisa de inseminação, não. Gente, vamos lá, voltando, tá? Tem pai, tem mãe que acha que. Pera aí, gente, que é meu celular, que eu deixei lá na sala. Só um minutinho. Oi, papai! Quer brincar no papai? É minha gata aqui. Existe uma burocracia grande, né, gente? Tem problema não, tá, Analice? Existe um problema grande da burocracia. Por exemplo, quando eu morei na Bahia, o pessoal chegava lá, professor, você não quer um neném não? A gente tem um ali para dar, né? Ah, desculpa. Esse negócio da burocracia, quem chegou atrasado tem nada não. É, Essa coisa da burocracia, eu lembro que quando eu morava na Bahia, algum chegava lá na escola e falava assim, professor, você não quer ser pai não? Porque tem um menino ali para dar. Né? A gente, em uma cidade do interior, e a escola ficava numa região muito pobre, ela ficava do lado de uma aglomeração, de uma favela e tal. Então,
Acontecem essas coisas e ainda é comum, mas eu prefiro enfrentar a burocracia para ter tudo legalizado. Por exemplo, quem assistiu a aula de ontem, né, me viu falando que eu sou casado civilmente, eu tenho uma certidão de casamento, né? Então tá tudo legalizado, bonitinho, papel passado, a gente está há 13 anos juntos, eu e meu esposo, e por aí vai. Mas voltando para cá, vamos falar de origens, vamos falar dessas perguntas. Né? Inclusive, vocês não viram ele passando ali de toalha no fundo da tela. Que ele acabou de sair do banheiro. Ai, que ótimo. Que não viram. Bichinho. Vai ficar morrendo de vergonha agora. Coisas de internet, né, gente? Acontecem essas coisas, mas tem nada não. Vamos lá. Voltando, vamos falar de origens. Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Felicidade, etc. Primeiras tentativas de resposta são respostas sempre da imaginação, da fantasia, da fabulação. É por isso que a gente fala de mito, tá? E aí, como é que vai funcionar as aulas? Aqui a gente vai ter um bate-papo, uma conversa. Eu vou tentar resumir um pouquinho. E ao longo da semana, vocês têm tarefa. Qual é a tarefa? Vamos lá. E aí, se por acaso travar, vocês gritem no microfone, tá? Vamos lá. A linha do tempo eu já mostrei para vocês. A gente já falou um pouquinho. Aí tá aqui, ó. Eu já coloquei um monte de figurinha que vão desde mitologia grega, a gente tem a Atlas aqui, os Zeus, as coisas mais modernas, mais contemporâneas, tipo Coringa e etc. Tá? Então vocês vão entrar aqui, ó, na consciência mítica. É um material, tá? A gente tem algumas páginas de texto aqui para vocês estudarem, são conceitos, tá? Isso aqui é de um livro didático de filosofia. Então, que eu vou contar aqui um pouquinho do que é o mito, tá? Como é que surge o mito, a relação entre mito e rito, falar de tabu, o que é o tabu, né? As funções do mito, para que serve, algumas teorias, né? As estruturas mitológicas. E aí entrar basicamente um pouquinho na mitologia, nas civilizações antigas, principalmente a mitologia grega, que é a mitologia que antecede a filosofia grega, né, de alguma maneira, tá? E inclusive mito hoje, porque a gente continua, né, com histórias, com fantasias, inclusive tem gente até que chama os outros de mito, sem entender o que mito significa. Jesus misericórdia. Tudo bem, Hilary, a aula está gravada, depois você consegue assistir lá no Moodle, tá? E aí, gente, ó, vocês vão ler esse material. Ler o material essa semana, tem 4 perguntinhas lá para vocês, tá? Para vocês responderem. E vocês vão clicar lá em questões, clicar em responder, pode responder diretamente no Ava, não precisa postar o material, pode responder diretamente aqui. Então, perguntas para vocês. O que é mito? O que vocês entenderam que é o mito? Não precisa ser necessariamente igual está no texto. É para vocês responderem do jeito que vocês entendem. Tá? O que é um mito? Né? Como é que surge o mito? Para que serve o mito? Né? Quais as principais características? E por que é que os mitos estão relacionados às crenças e às religiões? Então, esse material está lá para vocês responderem. Vocês têm até o dia 22 de maio para responder. E voltando, falando em figurinha, em vídeo, na mesma plataforma, aqui embaixo tem um link para vocês, tá? Que é um link do vídeo de apresentação. Vocês estão lembrando disso, né, gente? Vocês precisam gravar um vídeo de até 45 segundos, no máximo 1 minuto. Ele tem que ter no máximo 50 mega, tá? Para vocês postarem na plataforma. Clicou lá na plataforma, envia o arquivo. O que é esse vídeo? Faz uma autoapresentação aí. Põe o celular na posição de selfie. Pode fazer um TikTok, sim. Aí me marca lá no meu TikTok. Aí pode me marcar no meu TikTok, né? Ou mandar baixar o vídeo do TikTok e anexar. Não tem problema nenhum, tá? Mas sim, não tem problema. Se você pôr no TikTok, todo mundo vai ver, quem tá lá, né, e tal. Mas
Como eu não conheço vocês, eu quero dar uma olhadinha em vocês, ouvir vocês, ver vocês falando. E aí, gente, é coisa rápida. Quem são vocês? O que vocês esperam do IFES? O que vocês estão fazendo aqui? Né? E qual que é o maior sonho de vocês? Tá? Qual que é o maior sonho de vocês? Coisa bem rapidinha. Eu sei que tem muita gente com vergonha, mas eu aprendi uma coisa quando eu fazia ensino médio. O professor meu falou o seguinte: quando a gente tem vergonha, a gente passa óleo de peroba na cara e vai. Linda e loira. A gente, né, como se diz, ignora o mundo, ignora que a gente é feio, ignora tudo. Passa óleo de peroba, né? Ou seja, vai na cara de pau, vai na cara dura. Tudo bem, Samela. Você está assistindo a aula de outro lugar, é? Eita, dificuldade. Vocês viram lá o material, gente, dos chips, das coisas todas dos editais? Tá? E aí dá uma olhada. Eu vou fazer uma busca, né, hoje à tarde e amanhã, para ver quem já postou. E aí, como vocês têm até sábado para postar, fiquem tranquilos. Se vocês tiverem dificuldade em postar e subir o arquivo, porque ele ficou grande, não está carregando, manda no meu WhatsApp, não tem problema não, tá? Porque aí eu baixo tudo, coloca. Se vocês mandarem no WhatsApp, só fala assim, nome de vocês, só escreva uma mensagem, sou fulano de tal, da turma 1AB, 1A, da turma da DM 1A, né, e manda o vídeo para mim, para eu conseguir identificar vocês e colocar os videozinhos nas pastas de cada turma, tá bom? Alguém me fez uma pergunta que não tenho Insta. Já desisti do Insta, do Facebook, essas coisas há muito tempo. Eu abri o TikTok só por causa de vocês, né, pra gente ver se a gente conversa, mas eu não sei usar ainda não, tô tentando aprender como é que usa ainda. Tá bom? E é isso, tá, gente? Quem já fez, eu vou dar uma olhada, eu vou pegar todos os vídeos e salvar na pasta da turma, tá? Que arrumar, gente, olha aqui como é que eu venho. A pessoa põe um monstro na cabeça e tá aqui gravando a aula. Ah, peraí, gente, deixa eu abrir a figurinha. Cadê? Ah, tá. Ah, Jesus! Vocês fizeram stickers meu, tô aqui, ó. Tá bom, tudo bem, não tem problema não. Deixa eu adicionar aqui as minhas favoritas. Gostei. Já respondi também. Gostei, gostei. Obrigado, tá? Quer ver? Aqui não dá para eu mandar ela. Deixa eu entrar só um minutinho aqui para ver se. Não, mas aqui eu não consigo fazer. Tem nada não, tá bom? Gostei da figurinha. Depois pode fazer outras assim bonitinho, não tem nada não. Gente, então voltando. Vocês têm até sábado para fazer o vídeo. Se não conseguiu colocar lá, manda para mim pelo WhatsApp, só identifica o nome de vocês e etc. E aí, essa semana, a gente vai conversar. A professora Mariá dá aula para vocês. Né? Vocês já conheceram a professora Mariá? A professora Mariá, a gente vai fazer um trabalho junto. E aí, assim, a gente vai dividir vocês em grupos, tá, gente? E aí vocês vão fazer o quê? Cada grupo vai ficar com um tipo de mito. Então, um grupo vai ficar com o mito grego, outro grupo vai ficar com Bíblia, outro grupo vai ficar com mito oriental, mito egípcio, mito nórdico, mitologia dos orixás. E aí vocês vão fazer uma pesquisa, tentar identificar a genealogia, mitos genealógicos, ou seja, mito de origem. Por exemplo, lá na Bíblia, a gente fala assim, no início era o nada e Deus achou que era bom criar alguma coisa. Então Deus, estou falando mais ou menos, não estou seguindo a Bíblia ao pé da letra, tá, gente? Então Deus disse fiat lux e a luz se fez, e aí depois ele foi fazendo o mundo, por fim ele criou o homem, né? Deus soprou lá no barro, depois da costela do Adão ele deu e criou a Eva, e o Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram a maçã pela tentação da serpente. Estou falando de uma maneira bem fantasiosa, mas é um mito de origem, tá? E aí eu quero que um desses grupos me explique isso. O que que isso significa, né? Como é que funciona essa mitologia? E aí vocês vão gravar um videozinho explicando, apresentando esse mito pra gente. Por que que é um mito, no final das contas? O que que caracteriza a mitologia ali?
O outro grupo vai lá para a Grécia, vai pegar lá a teogonia do Hesíodo e vai pensar lá que tudo era o caos e do caos veio. Vão usar câmera, vão usar muita câmera. E aí na Grécia, no início era o caos, do caos veio Gaia, a mãe terra. E Gaia gerou Urano, o céu. E o céu se deitou sobre a terra e nela concebeu. E aí depois se afastou, veio Cronos, que matou, tirou o pai do poder e assumiu. Cronos engolia os próprios filhos porque tinha medo de um deles destroná-los, etc. Né? E aí depois veio Zeus, foi lá e matou o Cronos. Né? Gente, evitem a Wikipedia. É a resposta mais rápida. É a Gaia. A Gaia é minha filha. A Gaia é a deusa mãe da mitologia. Aqui, ela aqui. Ai, gente, eu e essas câmeras. Né? E aí, depois que Zeus matou Cronos, ele cortou o pênis do Cronos, uma parte do pênis do Cronos caiu na terra e deram origem aos monstros e aos ciclopes. E aí uma parte do esperma que estava no pênis de Cronos, o Titã, caiu no mar e nasceu Afrodite, a deusa da beleza, aquela que nasceu lá na conchinha. Né? Tudo isso está lá na mitologia. O Cronos foi castrado, e o Cronos é o tempo, tá, gente? O que significa dizer que o tempo foi castrado e que de um pedaço dessa castração que caiu no mar, junto com a espuma do oceano, nasceu Afrodite, que é a deusa da beleza? Eu costumo brincar com os alunos assim, gente, pensa bem, a beleza é o resto do esperma do pênis de Zeus que caiu no mar e aí nasceu Afrodite. Né? Olha o que é a beleza. Jesus, o que é isso? Né? Tem um monte de história. Aí a gente tem as mitologias, né? Quase isso. Né? A Elaine, alguém me falou dos livros, né? Que são o Percy Jackson, tá, gente? A beleza é a arte de dormir, nem me fala, né? A Cinderela, por exemplo, a Cinderela não, gente. Como é que chama a princesa que dorme? Que eu nem sei o nome dela mais. A Bela Adormecida, né? Literalmente é Bela Adormecida, Bela no nome, né? Dormir faz bem para a pele. A Aurora. Vamos lá. Tudo isso, tá, gente? Personagens da Disney, Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis, os personagens da Marvel como um todo, os personagens da DC como um todo, tudo isso de alguma maneira é uma história mitológica, são histórias fantasiosas. Né? Aí tem os orixás da Umbanda, que são cultuados na Umbanda, no Candomblé, né, que estão associados à religiosidade, né, que tem origem em África. A gente tem as mitologias brasileiras, as lendas brasileiras, né? Para quem viu aí a série da Netflix, Cidade Invisível, né? Que vai falar do Saci, da Cuca e etc. Que vale super a pena, indico também. Tudo isso envolve mitologia, tá? E aí na mitologia a gente vai falar de deuses, de heróis, de monstros, tá? E o que isso significa? Como é que isso repercute no mundo? Né? O que significam monstros, deuses e heróis? Tem um desenho, gente, animado, que é da minha época, da minha infância, né? Já comento, tá, Danilo? Da minha infância, que são o Scooby-Doo. Vocês devem assistir, porque ainda passa Scooby-Doo na TV, tá? O Scooby-Doo, meu marido que costuma falar assim, é um dos desenhos mais bacanas que tem. Por quê? Porque no final das contas, não existem monstros. Né? Existe imaginação e existe humanidade. Né? Existe gente humana fazendo monstruosidade. Né? O Grande Sertão Veredas, que é um livro do Guimarães Rosa, ele fala assim, né, o Guimarães Rosa, o diabo não há, existe o mal no mundo, o diabo não há, existe a gente humana, né? Ou seja, é gente humana fazendo más escolhas e agindo de maneira equivocada, né, gerando o mal. Exatamente, mitologia nórdica. Da mitologia nórdica a gente tem. Mitologia celta e nórdica envolve o Senhor dos Anéis. Mitologia nórdica a gente tem o Thor, toda a ideia do Thor. Por exemplo, gente, e o que vocês precisam prestar atenção? Apesar das mitologias serem diferentes, elas falam de coisas muito parecidas, mas de maneiras distintas com nomes diferentes.
Na Bíblia, a gente tem um livro do Gênesis e um livro do Apocalipse, o começo e o fim, né? No Thor, por exemplo, a gente tem o Ragnarok, né? O fim dos tempos, o fim do mundo, né? Então, há coincidências em diferentes lugares do mundo. E aí a gente tem uma pergunta que ela é muito interessante. Se a gente tem coincidências em diversos lugares do mundo, apesar dos nomes serem diferentes, a gente tem ideia do bem e do mal, a gente tem enfrentamento, a gente tem escolhas, início e fim, e etc., heróis, deuses. Por que que só algumas religiões prevaleceram? Porque, de alguma maneira, né, todos os mitos, eles de alguma maneira recaíam em religiosidade. Mas nem todas essas religiões permaneceram. Por exemplo, no Brasil, a gente tem predominantemente religiões cristãs, né? E aí, apesar de que no Brasil a gente tem muita influência do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé e das religiões do catolicismo, das religiões protestantes, neopentecostais, pentecostais e etc, e etc, e etc, né? E aí, exatamente, tá, Helene? Estou vendo o que você está dizendo, né? Dos homens monstros, né? Da monstruosidade dos humanos. Fantasiar-se de herói, né? Fantasiar-se de mito, né? Mostrar-se como se fosse salvador da pátria, enquanto na verdade os interesses são outros. Indico uma série também para vocês que está na Amazon. Quem tiver acesso à Amazon, que é a The Boys, né? Que vale a pena ver. Então eu estou falando de Cidade Invisível, que está na Netflix, que fala sobre as lendas brasileiras. The Boys está lá na Amazon, que fala sobre esses heróis que na verdade nem são heróis, são verdadeiros bandidos, salafrários. Me lembram algumas pessoas que se fantasiam de heróis aí para salvar o Brasil da corrupção, da miséria, dos comunistas, etc. Né? Mas pensar o papel do herói, pensar o papel dos deuses, pensar o papel das crenças, dos ritos. Cidade Invisível, tem a Cuca. Dos rituais, como é que a mitologia ela está presente no dia a dia e das nossas religiosidades. Alguém comentou comigo lá, eu queria ser um bandista, mas meus pais não deixam, acho que foi o Danilo, né? Religião é um negócio muito complicado, gente, assim, né? Meu pai fez uma coisa que hoje eu entendo muito bem. Meus pais são espíritas, eles eram espíritas, hoje eles são umbandistas, né? E aí eles escolheram não batizar nenhum dos filhos, nem a mim nem as minhas duas irmãs. E aí meu pai falava assim: quando você crescer, você escolhe a sua religião. Porque religião não é importante, importante é você ter fé. Depois, mais para frente, na hora que a gente chegar em Platão, principalmente, a gente vai aprender a diferença entre opinião, crença, fé e conhecimento. Tá? Opinião todo mundo tem, é quando eu acho. A crença é quando eu acredito, tá? A fé é uma espécie de esperança, de confiança. É você depositar sua confiança, no caso, quando a gente fala de fé em Deus, a gente está falando de uma fé no sobre-humano, no sobrenatural, no invisível e etc. E o conhecimento, ele diz respeito à razão. É a gente pontuar, é lógica, é matemático, né? É a gente não entrar em contradição, é ciência, tá? A gente vai aprender essas diferenças lá depois. E aí meu pai, desde que eu era criança, meu pai falava: religião não é importante, porque religião é uma crença, e toda crença envolve regras, envolve dogmas, envolve obrigações. A fé sim é importante. Né? Independente do que em que você deposita a sua fé, é importante você ter esperança em alguma coisa. Né? Mesmo quem é ateu ou agnóstico, de alguma maneira tem fé. Tem fé na ciência, tem fé na vida, tem fé na arte, né? Deposita a confiança em alguma coisa. Porque a gente não está falando mais de religiosidade, de uma crença específica. E aí depois eu fui crescendo pela influência, um pouquinho muito das minhas dúvidas, da minha sexualidade, da minha orientação sexual, eu fui acabando me aproximando da religião católica, né,
renovação carismática. A família do meu pai era muito católica, a família da minha mãe era evangélica da congregação cristã. Então, eu conheci um pouco de tudo e acabei escolhendo o catolicismo porque a igreja católica me acolheu muito bem. Mas de repente, quando eu quis falar da minha sexualidade, da minha orientação, daquilo que eu sou, quando eu parei de ter vergonha do que eu era e passei a sentir orgulho de ser homossexual e etc, e assumir isso, essa mesma igreja ela começa a te criticar. Então você percebe, tipo assim, alguns problemas. Hoje eu realmente eu sou uma pessoa mais espiritualista. Eu tenho estudado um pouco das religiões de matriz africana, tenho estudado um pouco mais da mitologia dos orixás, me sinto muito mais à vontade na Umbanda, no Candomblé, né, nas religiões espiritualistas do que qualquer outra religião. Né, e frequento de vez em quando, etc. Mas é uma escolha pessoal, né? A crença e a fé são escolhas pessoais, são apostas pessoais. A fé é uma aposta, tá, gente? É uma esperança, uma confiança que é uma aposta. Né? Então ela é pessoal, né? No final das contas, são escolhas individuais. Mas, infelizmente, a gente tem muito isso, tá, o Danilo? De que as famílias seguem as tradições, né? E aí, para vocês, eu não sei, a maioria é muito presente aí na região do campus, né, o luteranismo, não é isso? Né, a igreja luterana, então com as suas tradições, a cultura luterana e etc. E é muito difícil, tá, gente? Porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de tradição, de um hábito que vai passando de geração em geração. Então, e cultura é um negócio difícil da gente mexer, né? Porque muitas pessoas acham que aqui daquele jeito sempre foi assim, por que que eu vou. Né? Tem gente muito católico, muito luterano ou muito evangélico, né? Porque as pessoas aprenderam a ser desse jeito. E aí, para eles está bom assim e o diferente não precisa, não interessa, né? Ou o diferente está errado, né? E tem muito mito, muita fantasia envolvendo, né, algumas religiões, algumas crenças, né? Porque a gente aprende em alguns momentos, eu escutei muito dentro da igreja, por exemplo, né, que a Umbanda era coisa do capeta, os orixá era coisa do diabo, né? Essas coisas e tal que não existiam, que não existia espírito e tal. A gente escuta uma série de coisas que a gente fica se perguntando, uai, né? Eu acho essa ideia legal, assim, né? Porque, por exemplo, de volta e meia eu vou perguntar para vocês. Se vocês têm crença e se vocês vão à igreja. E se vocês vão à igreja, se vocês é porque vocês acreditam, porque vocês querem, vocês gostam, vocês têm fé, ou se vocês fazem isso por obrigação. Porque alguns de vocês talvez nunca tenham parado para pensar nisso. Faz no automático. Né? Levanta, vai com a família para o culto, né? Porque a família tem aquele ritual de todo sábado, todo domingo, uma data na semana que vai todo mundo da família junto. Aí a gente fica lá sentado pensando na vida, pensando na morte da bezerra, enquanto está lá acontecendo, a gente tá nem, a cabeça está longe. Né? Então tem gente que se vai obrigado e aí é menor de idade, quem manda é o pai e a mãe. Depois a gente vai aprender que liberdade não é fazer o que a gente quer, é também pensar, é fazer o que a gente deve e ao mesmo tempo falar o que a gente não concorda, que a gente não gosta, que a gente não quer, né? E etc. Tudo isso é nossas conversas. Gente, vai almoçar. Já acabou, tá? Falta só 1 minuto. Né? Eu também tenho que almoçar, porque eu vou dar aula 12h50 para outra turma. Ah, já fome. Vocês estão com aula amanhã toda? Vocês tiveram aula online a manhã inteira? Como é que está acontecendo? Quem puder, só me dá uma luz aí. Tá. Porque aí fica cansativo mesmo. Vocês pegam a aula de 8 da manhã até 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, fica pesado mesmo. Então vai lá, vai almoçar. Uhum. Ótimo. Eu só não vou dar aula online no sábado, tá, gente? O sábado vai ser material de plataforma, vídeo que eu vou gravar para vocês. Porque senão a gente também não dá conta, né? Fiquem tranquilos, tá bom? Gente, boa semana para vocês. Leiam o texto, gravem o vídeo, mandem o vídeo para mim. Acho ótimo isso, tá, Analice? Essa ideia da gente ir quando a gente quer.
Sobre o conceito de pecado, a gente vai conversar, porque é um conceito fundamental também, que é a ideia do erro. O que significa o erro, né? O que é o mal, o que é o erro. Tudo isso está envolvido também na mitologia, nas tradições, e acho bacana a gente conversar. Tá bom? Leiam o texto, gravem o vídeo, mandem o vídeo lá para mim, respondam as perguntinhas e a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus, boa semana para vocês.